Aos surdos fez ouvir e aos mudos falar. Hoje é domingo, é dia do Senhor, 23º domingo do tempo comum, dentro da dinâmica do mês da Bíblia, mais um domingo para valorizar e dar a atenção devida à Palavra de Deus. Neste mês da Bíblia, você é convidado a ler mais a Palavra de Deus, a conhecer a Palavra de Deus e pô-la em prática, para que a sua fé seja cada vez mais fecunda e você tenha em sua vida espiritual os frutos de se ler, de se conhecer e de se ter intimidade com a Palavra de Deus. A liturgia de hoje mostra o poder de Jesus, sua divindade em curar os cegos e os surdos. Mas a primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 35, versículos de 4 a 7, em que o autor sagrado, o profeta, assim fala em nome de Deus: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede é vosso Deus. Em meio a tantas pessoas deprimidas, em meio ao mal do cego que é a depressão, quando tantas pessoas sofrem, essas pessoas precisam ser ouvidas, ter uma atenção devida dos seus familiares, dos seus amigos. Também, se necessário, deve procurar um profissional, um psicólogo ou médicos que vão ajudar essas pessoas a sair da depressão. Mas para quem tem fé, para quem crê em Jesus, para quem é católico, nós temos aqui uma grande consulta com o Mestre dos Mestres, com o Senhor Jesus, que motiva, que renova a fé, que a pessoa deprimida, ela não é uma pessoa má, não é uma pessoa que está deprimida porque quer. Ninguém quer viver deprimido. Em consequência, de alguém que viveu, ou por consequência da vida, vive sem rumo, sem nexo, sem perspectiva de melhorar e de viver melhor. Por isso, o autor sagrado, o profeta lembra: criai ânimo, não tenhais medo. Envia esta mensagem para quem está deprimido, para quem está sofrendo, para que a palavra de Deus possa tocar aos ouvidos das pessoas e que possam também se abrir para a palavra de Deus. Por isso, a profecia é aquilo que Jesus vai se cumprir, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos do cego e se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como cedo e se desatará a língua dos surdos. Assim como brotarão a água no deserto, jorrarão correntes no ermo, a terra água se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Este é o nosso Deus, esta é a grande mensagem de fé deste domingo, 23º dia do Senhor. O Salmo 145 nos convidou a bendizer ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Portanto, o Salmo de hoje mostra a realização e o cumprimento desta palavra na ação pastoral, libertadora e salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda leitura, São Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 5, assim diz: como escolheu Deus os pobres deste mundo para serem herdeiros do reino? Portanto, uma clara evidência de que vem sentar-se aqui à vontade de Deus, enquanto dizem ao pobre: fica aí de pé, então senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizeste então discriminação entre vós? E não vos tornaste juízes com critérios justos? Meus queridos irmãos, escutai de São Tiago. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino, que prometeu aos que o amam? Portanto, que nós tenhamos uma fé valorizando os humildes, evidenciando os humildes, tendo para com os pobres uma atenção devida, pois isso agrada a Deus e é princípio da fé cristã, valorizar os pequeninos. No Evangelho, Jesus, porque é Deus, cumpre esta profecia e esta palavra. Ele saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia. Portanto, atravessando a região da Decápole,
uma região geográfica para mostrar que não é história, mas é fato histórico. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, porque Jesus não queria show, Jesus não queria demonstrar a sua ação divina. Em seguida colocou as mãos, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. É isso que acontece em todo batizado. O padre faz uma cruz no ouvido e na boca da criança, dizendo Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Moral da história é para nos ensinar que diante de Deus os surdos ouvem, os mudos falam. Ou seja, diante de Deus nós temos que ouvir a palavra e proclamar a palavra. Também a missão de Jesus continuou, mas quanto mais ele recomendava que não contasse a ninguém, mais eles divulgavam. E ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Jesus, que faz tudo bem feito, é um exemplo para que nós, com as suas coisas e com as coisas de Deus, também façamos o melhor, façamos bem feito as coisas de Deus. Que estes sinais de Jesus nos motivem cada vez mais em nossa fé. Que neste domingo desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.